Hoje você vai saber o que a escola precisa fazer quando identifica que alguma criança está com algum problema sério. Isso vai te ajudar a agir, seja você pai, mãe ou representante da escola. Tudo começa com a identificação do problema. A gente vai buscar o que foi relatado pela criança e para quem a criança relatou. Esses dois pontos são muito importantes, porque é o que vai ser documentado. Nesse ponto, é muito importante uma coisa, que a gente chama de revitimização da vítima. Muitas vezes a criança ela consegue expor para aquela pessoa que ela tem mais confiança o problema que ela está enfrentando, seja na escola, dentro de casa ou em outro ambiente. Mas quando essa criança ela é vítima de algum problema sério, é importante que ela não precise ficar falando o tempo todo sobre o que aconteceu. Isso de ficar falando o tempo todo o que aconteceu se chama revitimização. Quando a gente tem uma criança, um adolescente que passa por situações muito complexas, existe um negócio que se chama escuta qualificada, que são feitos por psicólogos e assistentes sociais dos órgãos competentes. Então, quando a criança relata para algum representante ali da escola a situação que ela vem passando, essa pessoa vai ter que comunicar à direção, à pessoa competente ali da escola, o que a criança falou, relatar tudo que a criança falou e deixar registrado. Esse é o primeiro ponto. O que é um problema sério? Tudo que envolve a violação de direitos das crianças e dos adolescentes é um problema sério. Mas, em especial, quando a gente está falando de crimes contra crianças e adolescentes. Exploração sexual, abuso sexual ou abuso de qualquer outro gênero. Por exemplo, uma agressão que a criança sofre muito severa. Isso é uma grande violência. Até mesmo dentro da escola, se algum outro colega fez isso com ela, é preciso relatar. Então, tudo que envolve a violação dos direitos das crianças e dos adolescentes, em especial quando se trata de crimes, é um problema muito sério e vai ter que agir da forma como eu vou falar agora. Quando a escola está diante desse problema sério e depois de ter documentado o que a criança relatou e por quem e para quem foi relatado, a escola ela tem a obrigação de chamar o conselho tutelar ou até mesmo a polícia. Em algumas cidades, existe uma polícia civil especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Mas quando não existe esse órgão competente, vai chamar a polícia civil mesmo. A polícia civil é quem vai investigar esses crimes, esses problemas, vai registrar o boletim de ocorrência, vai fazer os trâmites corretos. Mas o conselho tutelar também pode ser chamado e dentro do conselho eles vão também tomar todos esses caminhos, esses trâmites. E a família? Claro, a família também precisa ser acionada nesse ponto. Depois que a criança relata, além da polícia, além do conselho tutelar, é preciso acionar a família para comunicar o que está acontecendo e o que a escola está fazendo. E é importante que a escola explique para os pais que é obrigação da escola, porque de fato é obrigação da escola comunicar aos órgãos competentes quando está diante de um crime contra a criança e adolescente. A escola ela não pode não comunicar, é uma obrigação, a escola é obrigada. Então, quando for comunicar aos pais, também é possível falar para eles que, olha, a escola não pode não comunicar, nós somos obrigados e por isso que assim fizemos. Para casos não tão severos, não tão complexos, a gente já falou aqui nesse canal sobre o bullying, né? Quando a gente está diante de casos assim, bullying não tão severos, é claro, ou algum problema ali que a gente consegue contornar a situação comunicando apenas a família, então assim deve ser feito. Chama a família, conversa, mas é importante que a escola não fique sem fazer nada quando você identifica que uma criança está passando por uma situação. É importante que a escola e a família e a sociedade, né, elas estejam ali integradas para auxiliar essa criança e esse adolescente. Mas depois dessa comunicação para os órgãos competentes, todo o processo vai desenrolar ali dentro, chegando até o Ministério Público e eventualmente até o Poder Judiciário. Inclusive, em casos muito graves, existem decisões judiciais ou decisões administrativas do Ministério Público mesmo, que vai determinar aonde essa criança, esse adolescente vai permanecer enquanto essa questão está sendo resolvida. E a escola também
passa a ser comunicada dessas decisões para estar ciente e contribuir com aquela criança, com aquele adolescente. Eu acredito que agora possa ter ficado um pouco mais claro sobre quais são os caminhos que a gente tem que fazer, a gente deve percorrer diante de situações como essas. E além de ficar claro o caminho, eu acho que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça que é a nossa obrigação, enquanto sociedade, mas também enquanto representante da escola, enquanto família, cuidar das crianças e dos adolescentes. Eles têm prioridade absoluta, eles são o interesse maior. Então eles precisam realmente de uma atenção especial. Não dá para ver uma situação e deixar quieto, a gente precisa agir. Eu entendo que existem diversas realidades, existem muitas nuances diante desses problemas complexos, mas o que é certo e o certo precisa ser feito. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like aqui embaixo, compartilha com quem precisa desse conhecimento também, se inscreve aqui no canal, aqui eu falo sobre família, sobre a infância, é o meu grande objeto de estudo, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!